Romanos 12, desde o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está exortando a igreja para que não se conforme, não se amolde, não se adapte ao padrão deste século, à cultura deste século, aos pensamentos deste século, ao sistema deste século, aos lineamentos deste século, ao comportamento que tem a sua origem no espaço geográfico. E ele diz: se não transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja que tudo passa pela maneira de pensar. Ele diz: não se adaptem à cultura deste século, senão que transformem, mudem de ideia. Pensem de uma maneira diferente. Procedam à mudança de mente ou ao arrependimento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única maneira de experimentarmos o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito da vontade de Deus, que seja dito, implica nos desejos dele, implica nos sonhos de Deus, é que a nossa mente passe por um processo de transformação. Você tem que mudar de ideia. Fale para a pessoa que está do seu lado: mude de ideia. Mude o seu sistema de crenças. Elimine as crenças limitantes, os sabotadores mentais que levam você a uma autossabotagem do seu destino. Abra, por favor, Efésios 4, no verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O apóstolo Paulo faz uma divisão clara entre o velho e o novo. A velha realidade e a nova realidade. O velho homem, o novo homem, o passado e o que Deus tem. E ele, mais uma vez, nos leva ao entendimento de que vivemos a velha realidade ou a nova realidade depende da nossa mente. É por isso que ele exorta, mais uma vez, para a renovação do espírito do nosso entendimento. Uma outra versão diz: façam com que a sua mente seja espiritual. Façam com que a sua mente se torne espiritual. Alinhem a sua mente ao espiritual. Para quê? Para que vivam o novo e não fiquem presos ao passado. Para que vocês não sejam pessoas limitadas, senão para que vivam algo diferente, uma realidade diferente, uma cultura diferente. Abra, por favor, 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo, que exorta aos romanos, o apóstolo Paulo, que exorta a igreja de Éfeso, é o mesmo que vai falar para os coríntios. E ele diz, trazendo uma revelação poderosa, que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, do nosso combate, da nossa luta, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Mas poderosas para quê?
Ele diz para destruir as fortalezas, para anular os sofismas, para anular toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo e para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, as armas que nós temos são espirituais, não são carnais, não são naturais, são poderosas. Para quê? Para destruir as fortalezas. A palavra fortaleza no grego, a palavra ojurama, significa lugar fortificado, torre forte. Era tipo de uma construção muito sólida em tempos de guerra, que era custodiada, que era guardada pelo exército. Então o apóstolo Paulo diz, as nossas armas são tão poderosas, e ele vai fazer analogia de um tempo de guerra para destruir as fortalezas, esses castelos fortificados, essas estruturas solidificadas. Ele diz, mas não apenas para isso, senão para anular os sofismas, para anular as ideias, a lógica, a imaginação, para anular também toda altivez, toda influência espiritual que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Veja que ele está, mais uma vez, passando tudo pela mente. Ele diz, há fortalezas, há sofismas e há influência espiritual que opera na mente e que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Em outras palavras, que resiste ao conhecimento de Cristo. E ele finaliza e diz, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ele estava reconhecendo o conflito espiritual. E ele estava reconhecendo que nesse conflito espiritual nós devemos batalhar até que não existam lugares fortificados na nossa mente, até que não existam imaginações perversas na nossa mente, até que não exista nenhuma influência espiritual das trevas sobre a nossa mente e até que os nossos pensamentos sejam obedientes à vontade de Cristo. O apóstolo Paulo, mais uma vez, nos mostra a importância de trabalharmos na nossa mente. Agora, Deus não vai trabalhar na nossa mente. Nós temos a responsabilidade de trabalhar na nossa mente, de eliminar, de destruir, de demolir as fortalezas, de anular os raciocínios, o cálculo, a lógica, a imaginação desalinhada do Senhor e a quebrar toda influência espiritual para que os nossos pensamentos sejam obedientes aos pensamentos de Cristo. A palavra nos fala de uma realidade, nós temos a mente de Cristo. Porém, essa não é uma realidade automática, porque se fosse automática, você não teria pensamentos divergentes aos pensamentos de Deus. O apóstolo Paulo nos fala de um processo de transformação, um processo de renovação. E é por isso que temos dedicado as últimas semanas para falar sobre os sabotadores, os sistemas de crenças, as fortalezas, os sofismas, todas as altivezes que se levantam para resistir o conhecimento de Cristo. E temos denominado essa série como detox mental, eliminando tudo aquilo que impede que o nosso destino seja desatado. Detox mental, eliminando os sabotadores, esses sistemas de crenças que causam nas nossas vidas uma autossabotagem. E nesta noite nós iremos falar de mais um sabotador. Um sabotador muito presente na cultura das nações da América Central e América do Sul. Esse sabotador chama-se procrastinação. Hoje vamos eliminar esse sabotador das nossas vidas, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, entendendo que nem sempre o que nós agimos, o nosso comportamento é consciente, senão que muitas vezes ele é até inconsciente, muitas vezes opera no automático, muitas vezes opera baseado nas lembranças de eventos traumáticos que nós tivemos. Isso bloqueia, sabota o nosso avanço, o nosso caminhar.
o cumprimento do nosso destino. Então, nesta noite, iremos eliminar o sabotador da procrastinação. A procrastinação é um sabotador que afeta muito as culturas que não têm como praxis o trabalho. Culturas que normalmente foram ou colonizadas ou conquistadas. As nações da América Central, da América do Sul, foram conquistadas e colonizadas. Isso causou na estrutura uma ferida. Isso causou uma fragmentação dentro do que é a cultura das nações. Agora, uma das coisas que você evidencia é que mesmo nós tendo sido colonizados, nós experimentamos algo que sabota o nosso destino. Mesmo que fomos colonizados ou conquistados, a nossa praxis não expressa as culturas que ou nos conquistaram ou nos colonizaram, senão que muitas vezes refletem ainda a realidade geográfica. As nações da América do Sul, da América Central, foram invadidas pelas nações europeias, na sua grande maioria. E você vê que na Europa se tem uma praxis diferente, uma cultura diferente. Tudo funciona num ritmo diferente. E mesmo sendo invadidos, mesmo que houve uma tentativa de mudar o pensamento, ainda as raízes culturais prevalecem. Ainda as origens clamam mais alto. Ainda nós vemos uma procrastinação nas nações da América Central e da América do Sul. Agora, é importante, sempre que nós estudamos algo, definir o que nós estamos estudando. Então, vamos definir o que é a procrastinação. O que é a procrastinação? Realmente existem várias definições, mas talvez a definição mais adequada seja: procrastinação é o diferimento ou adiamento de uma ação. Diferimento ou adiamento de uma ação. Alguma vez você operou dessa maneira? Alguma vez você demorou em tomar uma decisão ou demorou em agir? Você postergou uma ação? Você deixou para a última hora o que você sabia que deveria ter feito no momento em que você recebeu essa encomenda ou no momento em que você foi direcionado para uma ação? Já aconteceu com você? Veja que a cultura das nações da América Latina é uma cultura de deixar tudo para o último minuto. Tudo no fio cortante do tempo. No minuto 90 do segundo tempo. Isso tudo é uma cultura que não reflete os seus. Essa é uma cultura, um comportamento que não é o comportamento dos céus. A procrastinação não existe nos céus. O nosso Pai, ele não é procrastinador. O nosso Pai é alguém que constantemente está trabalhando. Você vê dentro da realidade das Escrituras que Deus trabalha e Deus sempre está apressando os processos. Você não vê um Deus que demora em agir. Você não vê um Deus que posterga as coisas que devem ser feitas. Você não vê um Deus negligente. Você vê um Deus em movimento. Você vê um Deus que sempre está agindo. Agora, hoje, se fala muito de uma cultura dentro do que o cenário tecnológico é a cultura do agil, o marketing agil.
Hoje você vê que a aceleração dentro de tudo o que são os processos tecnológicos é algo que está se transformando, está se tornando numa tarefa difícil de acompanhar. Você vê que mal lançaram um celular, já está lançando o próximo. Fica difícil você tentar acompanhar. E vai ficar ainda mais difícil, porque os processos estão se acelerando. Agora, se essa é uma realidade que está acontecendo no natural, isso também é um reflexo do sobrenatural. Deus está acelerando os processos. Deus não é procrastinador. Portanto, você não deve ser procrastinadora. A procrastinação não provém da cultura dos céus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. A procrastinação não é a cultura dos céus. Parece que você não está muito convicto. Diga, a procrastinação não é a cultura dos céus. Jesus disse, meu pai trabalha. Eu trabalho e meu pai também trabalha. Jesus fala ao respeito da cultura dos céus. E ele diz, meu pai trabalha. E, portanto, eu, representando ele aqui na terra, também trabalho. Fale para a pessoa que está do seu lado, trabalhe. Mais uma vez, diga trabalhe. Alguns estão falando com uma cara de trabalho. Jesus disse, eu trabalho, mas eu trabalho só porque meu pai também trabalha, porque eu só faço o que eu vejo ele fazer. Ele trabalha, portanto, eu trabalho. O próprio profeta Isaías, fazendo o relato do Messias, disse que ele haveria de ver a recompensa do seu trabalho, do seu sofrimento. Ele ficaria satisfeito com o seu trabalho. Ele cumpriria, ele completaria a sua missão. Você vê que nas Escrituras, o nosso Deus, ele é descrito como alguém ágil. A palavra nos mostra em Salmo 121, abra aí por favor. Salmo 121 diz no verso 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, não dormitará, ele não procrastinará, ele não vai deixar você postergado no tempo, ele não vai deixar você cair para depois levantar você. Diz, ele não dormitará aquele que te guarda. E é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deus não é procrastinador. Diga comigo, Deus não deixa as coisas postergadas no tempo. Diga isso, Deus não deixa as coisas postergadas no tempo. Ele trabalha. Diga, ele é ágil. Diga, ele não dormita. Ele não deixa você cair para depois te levantar. Ele te guarda. É o que a palavra está nos mostrando no Salmo 121. Agora, veja, por favor, em Isaías 55, no verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam assim que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Veja que nesta passagem nós vemos uma interação nos processos do Senhor. Tudo inicia falando com o natural, falando da chuva, falando
da neve. E depois se fala da terra, da fecundação da terra, da frutificação da terra. Mas logo o Senhor fala da sua palavra. E Ele diz que a sua palavra, a palavra que sair da sua boca, não voltará vazia, senão que fará aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo que foi designado. O Senhor, Ele constantemente governa através da sua palavra. Ele constantemente trabalha liberando a sua palavra, para que sua palavra faça tudo o que lhe apraz, para que a sua palavra prospere no desígnio que Ele traçou. Você não vê que se fala que a palavra ia demorar, senão que a palavra faria tudo o que lhe apraz, cumpriria todo o desígnio da parte do Senhor. Então você vê alguém que acelera os processos. Você vê um Deus que constantemente Ele vigia sobre a sua palavra para poder causar que ela se cumpra. Abra, por favor, Jeremias, no capítulo 1. E fale para a pessoa que está do seu lado: Deus não é procrastinador. Agora olhe para ele e diga: portanto, você não seja procrastinador. Jeremias 1, no verso 11, diz: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu velo sobre a minha palavra, eu acelero a minha palavra para que ela se cumpra. Eu não sou um Deus procrastinador, eu faço com que a minha palavra se cumpra. Eu causo que a minha palavra seja acelerada. Eu sou um Deus ágil, eu não sou procrastinador. Deus não tem na sua natureza a procrastinação. É por isso que você vê que Ele não dormitará. É por isso que você vê que Ele veria a recompensa do seu trabalho. É por isso que você vê que Ele causa com que a sua palavra não volte vazia, senão que faça, que trabalhe para aquilo no qual ela foi designada. É por isso que você vê que Ele vela, Ele vigia, Ele acelera a sua palavra, Ele acelera o cumprimento da sua palavra. Se você analisa um pouco nas Escrituras, você vai ver que a palavra depressa aparece muitas vezes, mais do que a palavra devagar. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. A palavra depressa aparece mais vezes do que a palavra devagar. Devagar, relaxa, tranquilo. Não, na palavra você vê depressa. Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus vai acelerar os teus processos. Ele vai te tirar da procrastinação. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida nesta noite. Tudo o que você tinha que fazer e não fez até hoje, porque você estava se auto-sabotando por essa crença limitante, por esse sabotador mental chamado procrastinação, isso vai ser quebrado hoje e você vai começar a acelerar nos tempos. Você vai começar a realizar o que você não realizava. Você vai começar a produzir o que você não produzia. Você vai começar a trabalhar quando você não tinha vontade de trabalhar. Você acredita nisso? Abra nas Escrituras, em Lucas 15, no verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Aqui você vê a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo não deveria ter a ênfase no filho, deveria ter a ênfase no pai. É uma parábola que revela o pai, o coração do pai. E veja que o coração do pai é um coração ágil, é um coração dinâmico. Ele não procrastina as coisas. Quando ele vê que seu filho volta, ele sai ao encontro do seu filho. Ele diz aos seus servos: trazei depressa
trazei aceleradamente. Vamos, ande mais rápido, seja mais rápido, seja alguém mais ágil. Fale para a pessoa que está do seu lado, você tem que andar mais rápido. Mas assim, com essa vontade que você está falando, eu estou dominando que você vai andar mais rápido. Fale, ande mais rápido, depressa. Lucas 14, no verso 21. Voltando o seu servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado dono da casa disse ao seu: saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais uma vez, aqui nós temos a parábola da grande ceia. Todas as parábolas têm o objetivo de poder revelar os seus. Por isso que você vê constantemente que se faz uma analogia com os seus. É semelhante a os seus. Aqui você vê uma grande ceia e você vê o dono da casa, você vê o amo, você vê o senhor da casa falando para os servos: saí depressa. Novamente o coração do pai está sendo expressado. Saí depressa. Não diz vai devagar, calma, com cuidado, vai devagar. Diz sair depressa. Vá, convidem as pessoas que eu já determinei que façam parte dessa ceia. Abra, por favor, em Lucas 16, no verso 6. Fale para a pessoa que está do seu lado: ande rapidamente. Respondeu ele: 100 cavos de azeite. Então disse: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Veja que a palavra depressa aparece muitas vezes dentro do contexto das parábolas. Você vê o coração de Deus como alguém que opera rapidamente, depressa, rapidamente, subitamente, de repente. Ele é alguém que constantemente está trabalhando. É alguém que constantemente está cumprindo tudo o que ele tem que cumprir, fazendo o que ele tem que fazer. Sendo o Deus do universo, ele anda depressa. Abra, por favor, em Lucas 19, no verso 5. Você vai ver, mais uma vez, o coração do Pai, através do Filho, apressando os tempos. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Não diz: Zaqueu, devagar, cuidado com você cair, Zaqueu. Diz: vamos, ande rápido, porque a salvação chegou na tua casa. Hoje eu quero jantar na tua casa, e se você não acelerar os seus tempos, eu não vou entrar na tua casa. Fale para a pessoa que está do seu lado: depressa. Mais uma vez, fale depressa. João 13, 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faça-o depressa. Judas tinha que trair Jesus. Jesus diz: faça isso rápido, não procrastine. Você não pode procrastinar, porque tudo está cronometrado pelo meu Pai. Então você não vai atrasar o relógio do meu Pai. Mesmo a traição, você vai fazer rapidamente. Você vai fazer depressa. Então veja como Jesus, ele tinha a consciência dos tempos e a consciência de operar nos tempos, a consciência de marcar os tempos, de estar alinhado com os tempos do Pai. Até para ser traído, ele diz: não demore, não procrastine, faça rapidamente, faça depressa. João 13, no verso 27. Desculpa, esse foi o que já lemos. Mateus 28, no verso 7.
E depois depressa, e disse aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E como vos digo, veja que algo aconteceu nesta passagem. Que foi o que aconteceu? Jesus ressuscitou. E as pessoas chegaram tarde. Quando chegaram, ele não estava mais. E as mulheres que tiveram um encontro angelical, depois elas falam e dizem: rápido, depressa. É importante que nós alcancemos o ritmo dele. Até para ressuscitar, ele ressuscitou depressa. Até para ressuscitar, ele se levantou rapidamente. Até no momento da sua ressurreição, ele não aguardou os procrastinadores, senão que ele agiu. Fale para a pessoa que está do seu lado: nesta noite o Senhor vai acelerar os teus tempos. Só quem acredita, por favor, se expresse. Aí você vê um anúncio de um anjo. Um anjo falando com as mulheres, diz: ei, depressa, se apressem. A partir de hoje, em vez de falar se expresse, vai ser se apresse. Apresse o seu ritmo. Agora, veja Atos 12, no verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te devagar, com cuidado, com calma. Você estava dormindo, você acordou de mau humor, calma, relaxa. Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Veja que o coração de Deus é um coração ágil, depressa. Pedro estava sendo liberto de uma circunstância, de um decreto de morte. Mas o anjo que foi enviado da parte do Senhor, ele não fala devagar com Pedro. Ele disse: ei, Pedro, vamos. Você já dormiu, queridinho. Agora vamos caminhar um pouquinho. Agora você vai sair da prisão. E diz que quando ele se levantou, quando ele não dormiu mais, as cadeias caíram-lhe. Quando Pedro decidiu se incorporar, foi que as coisas começaram a acontecer. Nesta noite eu creio que o Senhor vai acelerar os teus tempos. Ele vai te colocar no modo de depressa. Você vai andar rapidamente a partir de hoje. Você acredita nisso? Alguns ainda estão resistindo a isso. Alguns querem ainda dormir um pouquinho a mais. Querem andar devagar. Deus não tem uma cultura devagar. É depressa. É rapidamente. Abra mais uma passagem. Atos 17, no verso 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. O mais depressa possível fossem ter com ele. Veja que Deus opera nos tempos. Ele marca os tempos. E a cultura dos céus é uma cultura ágil. Por isso também que a palavra diz que os nossos pés serão como os pés da gazela. Você já viu uma gazela? Alguma vez você viu uma gazela? Alguém viu? Eu estou me olhando assim como, que é isso? Eu nunca vi. Nunca você viu uma gazela subindo os montes? Ela é rápida. E a promessa do Senhor é que os nossos pés seriam como os pés da gazela. Fale para a pessoa que está do seu lado que o Senhor vai acelerar os seus pés, como os pés da gazela. Só quem acredita, por favor, reaja nesta noite. Você crê que o Senhor vai acelerar o teu processo? Ou você quer andar devagar?
Deus anda rápido. O ritmo dele é acelerado, depressa, como gazela sobre os montes. Rápido. A cultura do agil. Se na tecnologia isso está acontecendo, nós devemos alinhar os nossos tempos aos tempos do Senhor. Agora, abra por favor Eclesiastes 3. Essa é uma passagem que você conhece muito bem. Eclesiastes 3. Vamos ler desde o verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. As pessoas normalmente usam essa passagem para falar, não, tranquilo, não corra, tudo tem o seu tempo. Não. O que a palavra está falando é que tudo tem um tempo determinado. Determinado fala de quê? Limites. Se você não fizer o que você tem que fazer, nesse tempo você perdeu a sua oportunidade. Então, em vez de você tentar justificar algo que a palavra não está falando, você tem que entender que se há um tempo determinado para tudo, não é a mesma coisa você fazer o certo no tempo certo do que você fazer o certo no tempo errado. Você tem que se alinhar nos tempos, porque há tudo está determinado num limite de tempo. Fale para a pessoa que está do seu lado, tudo tem o seu tempo determinado. Fale mais uma vez a palavra determinado. Agora, abra por favor, Jó 14, no verso 5. Jó 14, no verso 5. Visto que os seus dias estão contados, diga comigo contados. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites além dos quais não passará. Diga comigo limites. Diga comigo dias contados. Agora, veja o que o salmista fala sobre os dias. Abra Salmos 90 no verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja, de eternidade a eternidade. Deus opera nos tempos, mas Ele habita na eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora, veja o que fala no verso 4, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. 1000 anos como um dia. Isso mostra que uma aceleração nos tempos. Deus opera nos tempos. O mesmo salmista, ele fala para aprendermos a contar os dias. Fale para a pessoa que está do seu lado, você tem que aprender a contar os seus dias. O salmista diz, o Senhor me ensina a contar os meus dias. Fale para a pessoa que está do seu lado, peça ao Senhor te ensinar a contar os dias. Ensina-me a contar os dias. Aí mesmo, no verso 4, diz, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Você vê 1000 anos aos olhos do Senhor, como o dia de ontem, como que já passou. Agora, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Que o que o salmista está falando? Está falando igual que o que Jó falou. Jó fala dos dias contados, dos limites. Agora, Jó está mostrando que existem limites no tempo. O salmista diz, eu quero entender esses limites.
Eu quero entender os tempos. E ele faz uma oração ao Senhor. Diz, me ensina a contar os meus dias. Para quê? Para que eu alcance coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Aí onde você está, diga, me ensina a contar os meus dias para alcançar um coração sábio. Um coração sábio, um coração que sabe contar os dias. Um coração sábio é um coração que entende que não pode procrastinar, que não pode deixar para amanhã o que tem que resolver hoje. A filosofia das trevas é, deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Melhor, deixe para depois de amanhã o que você pode fazer amanhã. Demore. Mas o salmista diz, me ensina a contar os meus dias. Meus dias estão contados a um limite. Eu preciso entender esse limite, eu preciso contar os meus dias. Eu preciso ter a noção do tempo. Para quê? Para operar com sabedoria. Quantos de vocês querem ter um coração sábio? Essa palavra sabedoria no hebraico significa habilidades na guerra. Chokmah. Habilidades na guerra. O salmista está falando, eu entendo algo, eu entendo que tenho que ter um coração de guerra, um coração que tenha habilidades de guerra. Para quê? Para entender os meus tempos, para operar nos tempos, para contar os meus dias, para não procrastinar, para não demorar, para não enrolar, para não postergar o que eu devo fazer hoje. Na guerra você está ciente dos tempos. Na guerra todo movimento é cronometrado. Não é a mesma coisa você operar taticamente na batalha num tempo errado do que você operar no tempo certo. As batalhas se vencem essencialmente porque as coisas funcionam no tempo certo. As ordens se executam no tempo certo. O salmista está falando com uma mentalidade militar. Ele diz, me ensina a contar os meus dias para que eu tenha um coração militar, um coração que entenda os tempos, para que eu entenda quando eu devo operar nos tempos, para que eu esteja sempre alerta nos tempos, para que eu não procrastine, para que eu não enrole, para que eu não demore. A cultura das nações nunca pode ser a nossa cultura, porque uma cultura de demora é uma cultura que posterga as coisas que não podem ser postergadas. Ei, se Deus te dá uma oportunidade, não diga, eu vou fazer depois, porque não vai haver o depois. Uma oportunidade que você perde hoje não é a mesma coisa que você tomar essa mesma oportunidade num tempo que não é o tempo de oportunidade. É por isso que a palavra do Senhor diz, através das Escrituras, que nós devemos operar nos tempos. Eclesiastes 9, no verso 10. Estamos demolindo a fortaleza da procrastinação. Eclesiastes 9, no verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o depois. Faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que você não fizer, que você tinha que fazer, você não vai poder fazer depois. Não demore o que você tem que fazer. Parece que no corpo de Cristo entrou a influência espiritual do espírito de procrastinação. Não dá para fazer hoje. Depois você faz, depois não faz. Depois e nunca. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Depois e nunca. O que você diz, depois eu vou fazer, você não vai fazer, não. E mesmo se você fizer, você fez fora de tempo. Você tem que aprender a contar os seus dias para ser alguém sábio, alguém com um coração entendido, alguém com habilidades na guerra. O salmista era tão consciente dos seus dias que ele disse, eu não quero perder o meu tempo. Eu não quero enrolar, eu não quero demorar, eu quero fazer tudo no tempo, eu quero ser alguém ágil, assim como acontece na guerra, eu quero ser alguém ágil, não quero ser alguém lerdo, não quero ser alguém que funciona num ritmo diferente do ritmo dos céus. Você tem que acelerar os seus processos, você só tem uma vida. Tem alguns com complexo de gato,
acreditam que tem 7 vidas. Não vou fazer hoje, não. Depois. Depois é nunca. Depois é nunca. Não é a mesma coisa fazer o certo no tempo certo do que fazer o certo no tempo errado. O certo no tempo errado é o errado. O certo no tempo certo é o certo. E você tem que viver segundo a cultura dos céus. Fale para a pessoa que está do seu lado, depressa. Tudo que vier na tua mão, faça. Apareceu uma oportunidade, pegue a oportunidade, segure a oportunidade, não deixe passar a oportunidade, não pense que ela vai reaparecer, porque ela não reaparecerá. Abra Efésios 5, no verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, não ande neciamente, não seja um procrastinador, aprenda a remir o tempo. Fale para a pessoa que está do seu lado, você tem que aprender a remir o tempo. Agora, presta atenção, a palavra remir significa resgatar do poder de outro. O apóstolo Paulo está falando algo muito profundo aqui, está exortando profundamente. Que é o que ele está dizendo para a igreja de Éfeso? Não andem como nécios, não sejam tolos, não sejam insensatos, e sim como sábios, remindo o tempo, resgatando o tempo. Presta atenção. Quando você perde o tempo, você perde vida. Sabe por quê? Porque quando acaba o tempo, acaba a tua vida. O apóstolo Paulo diz, vamos resgatar do poder de outro o tempo para as nossas vidas. Vamos remir o tempo. Remir o tempo significa você resgatar. E se você tem que resgatar algo, é porque você perdeu esse algo. Quanto tempo você perdeu na sua vida? Quanto tempo você perdeu na sua vida? Agora, quanto tempo você vai continuar perdendo na sua vida? Um dos reformadores dizia, se você não é bonito aos 30, esperto aos 40 e rico aos 50, não vai ser depois. Um dos reformadores, um dos homens que marcaram a história, Lutero diz, ei, se você não é bonito aos 30, já era. Se até os 30 você não teve essa graça, não vai ser depois, querido. Eu estava vendo umas notícias e você vê que hoje está muito de moda como rejuvenescer a pele. Eu não é. Mas por quê? Porque você vai avançando no tempo. Eu não é. Agora, se você não é bonito aos 30, dificilmente você vai ser depois. Porque o tempo avança. Se você não é esperto aos 40, você não vai ser depois. E se você não é rico aos 50, querido, você dificilmente vai ser rico. Você tem que aprender a remir o tempo. Agora, você não gostou dessa frase? Está me chamando de feio? Cada quem interpreta segundo o seu coração. Não fui eu que falei, foi Lutero. Você não gostou, vai ressuscitar Lutero. Mas essa frase mostra algo. Nós temos que aprender a remir o tempo. E quantos anos você tem? Tem muita gente aqui que não estudou nada até hoje. Mas vivem como se tivessem 7 vidas. Devagar, cansados, quase que parando. Deus quer acelerar os teus tempos.
E Deus quer que você não seja um procrastinador. Deus quer que você cumpra tudo o que você tem que cumprir nos seus dias. Diga mais uma vez: me ensina a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. Sabedoria é você entender que você tem um limite de tempo, que se acaba o teu tempo, acabou a tua vida. Tudo que vier na tua mão, faça segundo as suas forças, segundo as suas habilidades. Faça. Não diz: tudo que vier na tua mão, aguarda um pouquinho, relaxa. Tudo que vier na tua mão, faça imediatamente, vamos agir. Um dos piores problemas no corpo de Cristo é a procrastinação. E tristemente muitos justificam a procrastinação com a oração. Faça, eu vou orar. Vou ver se é vontade de Deus. Se for vontade dele, eu vou fazer. Se não for, eu também não vou. Tem pessoas que dizem: se Deus quiser eu vou estudar. Não, querido, Deus quer que estude, vamos logo. Você já perdeu tempo, aprenda a remir o seu tempo. Resgate o tempo que você perdeu, porque se você perdeu o tempo não está nas mãos de Deus. Alguém pegou o seu tempo e você não estava sabendo. Alguém que quer destruir, alguém que quer matar, alguém que quer roubar a tua vida, ele pegou o teu tempo, ele te levou a você procrastinar, a você perder as oportunidades. É tempo de você remir o tempo, é tempo de você ter uma mentalidade diferente, é tempo de você ter uma mentalidade militar. Eu vou resgatar os meus dias, eu vou resgatar o meu tempo. Se até hoje a religiosidade me roubou, eu não vou permitir que ela me roube mais. Eu vou agir. Diga para a pessoa que está do seu lado: haja. Eu vou orar. E passam a vida toda orando, morrem orando e nunca cumpriram nada. Agora, não me malinterprete, porque o religioso é bom para malinterpretar. O apóstolo falou que não é para orar. Ei. Há coisas que você não precisa orar, você precisa agir. Moisés estava na frente do mar e começou a orar. Deus disse: cabeçudo, não ore, agora é tempo de você usar o que eu já te dei. O que vier na tua mão, o que você tem na sua mão, use isso. Você tem um cajado, bota que o mar vai se abrir. Há tempo para você orar, mas há tempo para você agir. Não vem tentar justificar a sua procrastinação com a hipocrisia religiosa. Eu estou orando. Mentiroso! Você não está cumprindo o que Deus tem para você. Vamos orar e nunca decide. Deus quer que você tome as decisões rapidamente. Seja rápido. Seja ágil. Seja alguém que opera segundo o ritmo dos céus. O que vier na tua mão, isso faz. Moisés, o que você tem na sua mão? Em vez de você estar orando, olha o que você tem na sua mão e bata. É o mesmo princípio. O que vier na tua mão, o que Moisés tinha na sua mão? Um cajado. O Senhor diz: por que você ora agora? Não é momento de orar. Moisés, bata, haja. Fale para a pessoa que está do seu lado: haja. Mais uma vez, diga para ela: haja. Diga oração. Oração é oração. Você tem que agir. Você não tem toda a vida. Se não der certo, então eu falo. Você já perdeu o tempo, você entregou o tempo. Você não tem que esperar dar errado para você tomar as decisões certas. Tome as decisões certas no tempo certo. Seja ágil. Seja alguém que opera segundo o ritmo, segundo a cultura dos céus. Abra 2 Tessalonicenses 3. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente,
Diga comigo: desordenadamente. Mais uma vez, desordenadamente. A palavra desordenadamente significa fora de postos e tem uma conotação militar. Um soldado fora de posto é o pior que tem. Quando você serve o exército, você entende que quando você tem que fazer guarda, você tem que estar no lugar certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa. E presta atenção, se você estiver fora de posto, você pode ser punido com a prisão ou até com a mesma pena de morte. Porque é uma falta gravíssima você estar fora de posto, sobretudo em tempos de guerra. Em tempos de guerra você não pode estar fora de posto. Paulo está falando nesse contexto. Se você vê, Paulo falava num contexto militar constantemente. Agora ele diz: eu fui informado que há pessoas fora de posto, fora de tempo, procrastinadores, não trabalhando, fora de lugar, procrastinando, não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia, fofoqueiros. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Ei, pessoas fora de postos, que não trabalham. É um famoso ditado: quem não trabalha dá. Quem não trabalha dá. Isso veio da Bíblia. Paulo diz: fomos informados que há procrastinadores no meio de vocês. Que há pessoas que deveriam fazer coisas e não fazem, não trabalham. Pelo contrário, andam se intrometendo na vida alheia. Os fofoqueiros são pessoas ociosas, pessoas sem trabalho, pessoas fora de lugar, fora do posto designado. Os procrastinadores tendem a ser fofoqueiros. Silêncio. Os procrastinadores tendem a ser fofoqueiros. É por isso que nesta noite o Senhor quer que você venha a demolir essa fortaleza. Isso que está gravado no seu inconsciente. Isso que já se tornou um hábito na sua vida. Isso que já é um sabotador mental na sua vida. Precisa ser demolido. Você precisa anular todo sofisma na sua vida. Todo pensamento procrastinador. Porque o Senhor, Ele opera agilmente. O Senhor opera nos tempos. Fale para a pessoa que está do seu lado: você tem que remir os tempos. Diga: você tem que contar os seus dias. Você tem que ser sábio. Não seja um procrastinador. Eu disse: não seja um procrastinador. Seja alguém que opera rapidamente. Se mova rapidamente. Não seja roubado, recupere o tempo que você de fato já perdeu. Quantos de vocês sentem que perderam tempo? Quantos de vocês já procrastinaram na sua vida? Esse tempo que você perdeu se encontra nas mãos de mais alguém. Aquele que veio roubar, matar e destruir. Nesta noite você vai recuperar o tempo das mãos de Satanás. Nesta noite você vai recuperar os dias que ele te roubou. E você vai operar de uma maneira diferente. Nesta noite você vai eliminar esse sabotador que fez você perder oportunidades, que fez você perder os seus dias. Agora, é interessante entender um pouco a parte científica do sistema de crenças, das crenças limitantes, dos pensamentos, dos padrões de pensamento e a operação do cérebro. Hoje se fala muito, sobretudo na área de marketing, do neuromarketing. Quantos de vocês já ouviram falar do neuromarketing? O neuromarketing faz um mapeamento do cérebro e ele fala de diferentes tipos de cérebro. Agora, é interessante porque dentro desse mapeamento há uma caracterização do cérebro como associado melhor a diferentes figuras de animais. O cérebro réptil. Nós vamos falar do cérebro réptil porque tem a ver com
a procrastinação. O que está sabotando você no natural é do tamanho de uma amêndoa. É tão pequeno quanto uma amêndoa. Amígdala cerebral. O cérebro réptil. O que faz o cérebro réptil? Como é que ele opera? O cérebro réptil, ou amígdala cerebral, ele tem uma reação que limita correr, acelerar, fugir e procriar. Ele sempre reage dessa maneira, tentando frear esses impulsos. Correr, atacar, fugir, acelerar ou procriar. Ou seja, sobreviver. O que o cérebro réptil tenta fazer com você? Como é que seu cérebro sabota você? Como é que as suas estruturas mentais sabotam você? Tentando manter você na zona de segurança. Não arrisque, não. Calma. Se você não tiver certeza, não faça. Não vai depressa. Não corra. Não acelere. Não faça da maneira mais rápida. Demore. Tome seu tempo. Analise. Essa é a função do cérebro réptil. Agora, ele tem medo de tudo. O cérebro réptil, ele tem aversão ao risco. Odeia o risco. Tudo que é risco, ele se bloqueia, ele resiste. Então, você deve entender que a procrastinação, além de ser uma influência espiritual ou uma altivez, além de ser uma fortaleza espiritual na nossa mente, também muitas vezes fica enraizada até no natural que é o nosso cérebro. Hoje se fala muito da reprogramação. Hoje se fala muito sobre a neurociência, neuroplasticidade. Os seus pensamentos, eles vão esculpir o seu cérebro. Eles vão modelar o seu cérebro, cincelar o seu cérebro. Então, você não pode permitir que a amígdala cerebral, o seu cérebro réptil, bloqueie você para o que você tem que fazer. Se você ouvir apenas a voz do seu cérebro réptil, você vai deixar de fazer o trabalho que você tem que fazer. Você vai procrastinar. Também no nosso cérebro existe uma outra área, o neocórtex. Essa área tem uma função diferente, a amígdala cerebral. O neocórtex, ele foi construído para análises mais complexas e sofisticadas, fluência verbal e inovação. Ele funciona totalmente diferente. A amígdala cerebral, ele assume riscos, ele corre riscos, ele não vai sabotar você, mantendo você na zona de segurança, senão que vai empurrar você para você correr riscos. Então veja como o Senhor, ele planejou tudo de maneira estratégica. Se você não tivesse cérebro réptil, você também se arriscaria quando você não tem que se arriscar. Se você vê uma onça, e se você não tivesse o cérebro réptil, você se entregaria como comida para a onça. Mas o cérebro réptil não pode impedir você de correr riscos, não pode deixar você num modo devagar, não pode deixar você na zona de segurança, senão que aí você tem que usar o neocórtex. Aí você tem que aplicar a outra parte do seu cérebro. Você tem que aprender a dominar o seu cérebro. Você não pode ser dominado pelos seus instintos. Você tem que aprender a ter domínio próprio. Você deve aprender a subjugar os seus instintos, a direcionar. Então, você deve aprender a operar com o neocórtex. Quando você sente a voz do seu cérebro réptil, ei, cuidado, não faça isso.
Não, é melhor não fazer, evite a fadiga. Não, você está muito cansado. Não, é muito perigoso, é muito arriscado. Você tem que alinhar isso ao ritmo que Deus está traçando para a sua vida. Você deve andar no ritmo dos céus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você deve andar no ritmo dos céus. Interessante, eu li, por exemplo, que o grupo mais treinado dentro da Marinha norte-americana, eles são submetidos a um teste. Eles são colocados debaixo da água respirando por um snorkel e devem desatar um nó debaixo da água. Agora, a certa altura, a entrada de ar é bloqueada. Presta atenção. Eles têm um snorkel e eles devem desatar um nó. Estamos falando do pessoal mais treinado na Marinha. Os SEAL são a força mais treinada dentro da Marinha dos Estados Unidos. Agora, quando eles são submetidos a essa prova, eles passam por um tempo no qual o ar é cortado. Agora, o cérebro réptil, ele se desespera com qualquer risco, se desespera com qualquer situação de perigo. E a maioria dos candidatos, ele nada para a superfície. Em outras palavras, não cumpre o objetivo que ele tinha que cumprir. O objetivo era desatar o nó. Mas o cérebro réptil diz: perigo, perigo, você vai morrer, você não vai conseguir, é melhor você sobreviver, sai para a superfície. Esses candidatos são anulados. Só aprovam aqueles candidatos que conseguem dominar o seu cérebro réptil. Só são aprovados os que ficam debaixo da água e eles resistem a todos os comandos de sobrevivência para cumprir primeiro a missão que lhes foi encomendada. Eles conseguem dominar o cérebro réptil. Eles desatam o nó e dominam as mensagens do cérebro réptil. Eles não focam no medo, eles focam no objetivo. Então, eu creio que isso aplica também para nós. A igreja é um exército. Nós deveríamos ser bem treinados. Um exército com uma missão, a grande comissão. Agora, Satanás vai tentar sabotar você através dos comandos do seu cérebro réptil. Agora, não malinterprete, o cérebro réptil é necessário, mas nunca pode estar acima do objetivo que você tem que cumprir. O cérebro réptil pode te salvar a vida, pode preservar a tua vida, mas também pode causar que você não faça nada nesta vida, porque ele tende sempre a te levar a uma zona de segurança, a zona de conforto, onde você não é vulnerável, mas você deve entender que nesta vida, se você quer obter algo, você vai ter que assumir riscos, você vai ter que correr riscos, você vai ter que aprender a subjugar os comandos que vêm do seu cérebro réptil, da amígdala cerebral, que é do tamanho de uma amêndoa. Então, além de você demolir a fortaleza da procrastinação, além de você anular os sofismas, o raciocínio, o pensamento, além de você anular toda a influência espiritual, você deve aprender a dominar seu próprio corpo. Você não pode ser dominado pelo seu corpo. É incrível. Tem pessoas que não conseguem dominar seu próprio corpo, porque nunca foram treinados. Eu estou para fazer algumas provas e testes aqui. Ninguém pode ir no banheiro durante as reuniões. Aí você vai saber quem que treinou seu corpo a obedecer. Você já viu que as pessoas fazem o que querem quando querem? Não tem disciplina. E isso faz com que elas percam o tempo. Nesta noite o Senhor quer que você destrua a fortaleza da procrastinação. Nesta noite o Senhor quer que você quebre a influência espiritual do espírito de procrastinação. Nesta noite o Senhor quer que você aprenda a subjugar seu cérebro réptil, que você aprenda a dar comandos ao seu cérebro, que você diga para ele: ei, antes
da minha sobrevivência está a missão que me foi encomendada. Antes do que eu sobreviver, eu tenho que dar a minha vida por uma causa. Eu tenho que ser alguém que cumpra o objetivo. Eu tenho que ser alguém que viva o destino. Eu não posso ficar na zona de conforto, na zona de sobrevivência, na zona de segurança. Eu preciso caminhar rumo ao meu destino. Eu preciso acelerar os meus tempos. Eu preciso andar no ritmo dos céus. Eu preciso viver a cultura dos céus. Eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer as coisas no tempo certo. Eu preciso segurar as oportunidades que meu Pai de fato determinou para a minha vida. Eu não vou perder mais tempo. Diga comigo, eu não vou perder mais tempo. Mais uma vez diga, eu não vou perder mais tempo. Quantos de vocês estão convictos? Presta atenção, e com isso eu termino. 7 desculpas de todo procrastinador. A primeira, não importa. As pessoas muitas vezes evitam tarefas que não parecem importantes. Aconteceu com você? Já aconteceu? Isso não é tão importante, não. Deixa para depois, deixa para lá. Eu não é. Segunda desculpa, eu preciso fazer isso em primeiro lugar antes do que fazer isso outro. Os projetos muitas vezes ficam pendurados porque uma tarefa específica precisa ser concluída antes que se faça qualquer outra coisa. Você deve aprender a administrar o seu tempo. Você deve aprender a administrar a sua vida. Você tem que aprender a administrar os seus dias. Desculpa número 3. Eu preciso de mais informações para poder começar. Precisa de mais informações? Busque as informações. Desculpa número 4. Eu me sinto sobrecarregado e tenho muita coisa para fazer. Já aconteceu com você? Procrastinador. Eu me sinto sobrecarregado. As pessoas vivem sobrecarregadas. Mas para dormir não se sobrecarrega. Pode dormir o dia todo. Aí não vive sobrecarregado. Se você está sobrecarregado, provavelmente você tem a mentalidade do super-homem, um super-herói, que fazer todas as coisas. Ei, você não tem como fazer tudo. Seja o general, não seja o exército. Aprenda a delegar as tarefas. Você não vai conseguir fazer tudo. Você está sobrecarregado, ei, está o preço. Aprenda a delegar as suas tarefas. Desculpa número 5. Eu não tenho tempo. Você já ouviu? As pessoas normalmente colocam essa desculpa. Por que você não faz? Que eu não tenho tempo, sabe? Tem muita coisa para fazer. Isso mostra que você é um procrastinador. Que você não está fazendo as coisas que você tem que fazer no tempo certo. Você não está administrando bem o seu tempo. Você não está administrando bem a sua vida. Presta atenção em algo. Jesus nunca chamou ninguém desocupado. Nenhum dos discípulos estava na rede. Todos estavam muito ocupados. Jesus nunca chamou um procrastinador. Chamou pessoas ocupadas. Tem pessoas que dizem, eu quero que o Senhor me use, mas me use na rede, que me dê sonhos proféticos. Por que você não vem? Sabe, não tem. Quando alguém me fala que eu não tenho tempo, errado. Não uma pessoa digna de confiança. Porque se não administra bem a sua vida, não vai administrar bem mais nenhuma outra responsabilidade. Agora, saiba de algo, você tem tempo para todas as coisas. Se outras pessoas conseguem fazer e executar as suas tarefas em 24 horas no dia, você também consegue. Ou as demais pessoas têm mais tempo do que você. Tem mais horas no dia. Não venha arrumar uma desculpa, porque é a desculpa do procrastinador. Eu não tenho tempo agora. 6ª desculpa. Eu me esqueci. Por que você não fez? Eu esqueci. Eu distraí. Você vive se esquecendo do que você tem que fazer. Isso mostra
que você não sabe administrar as suas tarefas. Isso mostra que você não dá importância às tarefas. Se você se esquece do importante, você não deu o respeito necessário ao tempo. 7ª desculpa é que eu não tenho vontade de fazer isso. Sabe que eu não senti. Por que você não vê? Que eu não senti vontade. Hoje o corpo de Cristo caminha cheio de sentimentos. Mas para decidir coisas mais superficiais, como atravessar a rua, você não atravessa por sentimentos, ou atravessa. Você não avança e diz, não estou com vontade de atravessar a rua. É ou não é? Agora, por que coisas tão simples você domina o seu cérebro e o que é importante você não dá importância ao Senhor? O procrastinador odeia o ritmo acelerado. É puro ativismo lá. Ei, querido, Deus trabalha o tempo todo. E se Ele trabalha, nós temos que trabalhar também. Jesus disse, meu Pai trabalha, eu também trabalho. Muita coisa, muito pesado. Pesado é você viver uma vida sem destino. O que pesa não é você fazer. O que pesa é você não fazer o que você tem que fazer. 7 desculpas do procrastinador. 7 coisas que você tem que eliminar da sua vida. Fiquei perplexo. Disse Edna, me passe a lista das pessoas que vão fazer o coach. Ele começou a me falar, elas dizem que vão fazer depois é nunca. E quem disse que vai ter outra oportunidade? Quem disse que você vai ter outra oportunidade? Se você não aproveita as oportunidades, depois não reclame. Não estou me encontrando, não sei o que mais fazer. Ei, você teve a oportunidade. Se abriu a porta, ou você entra pela porta, ou você vai ver a porta fechada. Não estou satisfeito com a minha carreira. Está aparecendo uma oportunidade, você não está tomando essa oportunidade. Não reclame do que você tolera. Não reclame do que você não quer agir. Tudo que vier na tua mão, faça. Faça. Você tem uma oportunidade, faça. Ei, invista em você. Não está feliz com o seu salário? Se supere. Não está feliz com a sua carreira? Faça algo diferente. Trabalha muito? Se supere. As pessoas não querem agir, querem procrastinar. Depois eu vou fazer. Você não vai fazer. Depois é nunca. E você não sabe se você vai ter uma outra oportunidade. Fique em pé aí no seu lugar. Quantos de vocês identificam esse sabotador nas suas vidas? Melhor, quantos de vocês não identificam esse sabotador? Alguém aqui que não procrastine? Todos nós precisamos de remir o tempo. Todos nós precisamos de contar os dias. Há tempo para tudo, há um tempo determinado. Ei, não é para sempre, é determinado. Me ensina a contar os meus dias. Me ensina a entender as oportunidades, para que eu não perca os meus dias, para que eu não perca a minha vida. Amanhã comeremos e beberemos. Ei, tolo, você não sabe que amanhã vão buscar a sua vida. Não espere até o amanhã. Feche os olhos aí onde você está. E permita que nesta hora o Espírito Santo traga convicção sobre você.
da procrastinação. Quantas coisas você poderia ter feito e não fez? Você poderia ter estudado e não estudou. Você entregou esse tempo nas mãos do inimigo. Satanás te roubou. Você poderia ter se superado e não se superou. Hoje é um dia para você remir o tempo. Hoje é um dia para você abrir mão da procrastinação. Aí onde você está, faça a oração que o salmista fez e diga para o Senhor: me ensina a contar os meus dias. Vamos, abra sua boca aí. Abra sua boca. Diga: me ensina a contar os meus dias. Vamos, fale mais forte. Vamos, diga para Ele: me ensina a contar os meus dias. Diga: me ensina a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. Vamos, abra sua boca, quebra a religiosidade aí. Diga: me ensina a tomar as oportunidades. Aí onde você está, coloque as suas mãos na sua cabeça e diga: nesta hora eu renuncio a toda influência espiritual do espírito de procrastinação que tenta roubar os meus dias, que tenta roubar a minha vida, que tenta destruir o meu propósito. E em nome de Jesus, eu anulo todo pensamento, toda desculpa procrastinadora. Eu decido caminhar no ritmo dos céus, e eu uso as armas espirituais, e nesta hora eu destruo toda fortaleza de procrastinação, de demora, de postergação, em nome de Jesus, de adiamento. Eu não adiarei o meu futuro, eu não adiarei o meu destino. Eu decido remir o tempo, eu decido recuperar o tempo que foi me roubado. Eu não deixarei para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Eu cumprirei a minha missão. Eu trabalharei. Diga: eu trabalharei. Eu não andarei fora do meu posto. Eu me alinho. Eu me alinho. Eu me alinho com os tempos dos céus, com o tempo de Deus, em nome de Jesus. E nesta hora eu torno obediente todo pensamento que se revela contra o conhecimento de Deus, que se revela contra os meus dias, em nome de Jesus. E eu quebro todo desígnio da procrastinação, em nome de Jesus. Agora deixa eu orar por você. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu tomo autoridade, segundo a confissão que nós temos feito, segundo a renúncia. Nós não queremos adiar o teu propósito. Nós não queremos, Pai, viver sendo roubados pelo inimigo. É por isso que nesta hora nós dizemos que tudo que foi roubado pelo inimigo seja devolvido nesta hora. Que os anos que foram consumidos, eles venham a ser restituídos. Em nome de Jesus, neste momento, eu ministro restituição na vida de cada pessoa.
E eu digo que os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, pelo exército que foi enviado por causa da procrastinação, nesta hora esses anos sejam restituídos. Os anos que a religião devorou sem propósito sejam restituídos agora. Eu ministro restituição sobre a sua vida. Eu ministro restituição sobre os seus anos. Eu ministro restituição sobre os seus dias. Eu ministro sabedoria no seu coração para você contar os seus dias. E só quem acredita, por favor, reaja, se expresse.